Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Pra quem não me conhece, sou o Paladino Monge e sejam muito bem-vindos ao canal BGG2. Eu vou mostrar pra vocês aí um vídeo de regras do jogo Arquitetura, novo lançamento aí da Paper Games, um jogo do Pavel Atamanchuk, acho que é assim, Atamanchuk, de 2 a 4 jogadores, média partida aí de 30 minutinhos, um jogo bem legal de construção de cidade, com tech-tech muito bacana, muita interação na mesa. Vamos lá para a mesa, vem ver como é que se joga mais um grande jogo numa pequena caixa da Paper Games. Simbora! Então, meus queridos, vamos aqui aprender a jogar a Arquitetura. Aqui eu já fiz o setup do jogo, ele é muito simples, tá, pessoal? O que você vai fazer? Só pegar as 8 cartas aí de quadras, numeradas de 1 a 8, e vai colocar em ordem. Também você vai dar para cada jogador as 12 cartas da sua cor e também 2 marcadores. Aqui um detalhe bem legal é que esse jogo ele tem uma versão básica, que são as regras que eu vou apresentar aqui, e tem a versão avançada, que eu vou explicar no final do vídeo, tá bom? Para você diferenciar uma carta básica de uma avançada, somente as cartas básicas têm esse íconezinho aqui. Feito isso, o setup já está pronto. A Arquitetura é um jogo em que os jogadores vão jogando aí, revezando-se na rodada, tentando pontuar mais, jogando as suas cartas aqui nas ruas dessas quadras aqui e realizando os efeitos que essas cartas fazem. Uma rodada de arquitetura consiste no seguinte: o jogador da vez ele vai jogar numa carta, depois ele vai comparar os valores entre as cartas que estão naquela rua, depois que fez isso, você vai realizar o seu efeito, ou seja, você vai realizar o poder que aquela carta tem e por fim você compra cartas até o limite da sua mão. Nós vamos ver cada uma dessas partes aí em mais detalhes, mas antes eu acho interessante passar para vocês as informações que tem nas cartas e também alguns detalhezinhos que vai facilitar o entendimento na hora de jogar. Então vamos fazer isso primeiro. Todas as cartas do jogo, sejam elas básicas ou avançadas, vão ter as seguintes informações: o nome dela, os valores que essa carta pode ter e o seu efeito. Essas cartas elas têm também um valor básico. Esse valor básico é sempre esse bannerzinho aqui que fica ao lado do nome, em que o nome vai ficar de uma forma correta, porque no decorrer do jogo você vai poder ficar rotacionando essa carta. O valor da carta vai ser aquele valor que o banner está virado para o jogador, ou seja, de lado para cima. Tá legal? E aqui nós vamos ter sempre o seguinte: 2 valores maiores e o valor menor. Sendo que, na maioria das cartas, o valor maior da carta e o valor menor da carta, você vai ver que eles estão lado um do outro. Ou seja, se você tiver nesse valor aqui e você precisar rotacionar, você pode rotacionar já direto para o 6 ou mesmo direto para o 1, vai depender da sua estratégia. Isso então o que tem nas informações das cartas, como é que a gente joga aqui uma partida. Primeiramente, os jogadores vão pegar aqui o seu baralho e vai realizar o seu embaralhamento. Depois disso, cada jogador vai pegar 3 cartas da sua mão. O limite da sua mão é sempre 3. Uma vez por jogo, tá bom? Uma vez por partida, o jogador ele pode, antes da sua vez, pegar essas cartas que ele saiu na mão, a sua escolha, e colocar embaixo aqui do seu deck. E depois sacar a quantidade de cartas que ele colocou aqui. Isso é um poder que cada jogador pode fazer uma vez só por jogo. Bom, para jogar Arquitetura, nós também precisamos saber o seguinte: que todas essas numerações aqui são quadras e que nós vamos construir a cidade através das ruas que serão as linhas. Então, cada coluna aqui é uma quadra e cada linha aqui vai ser uma rua, sendo que a quantidade de ruas é igual à quantidade de jogadores. Ou seja, 2 jogadores terão 2 linhas, 3 linhas e 4 linhas. Beleza? E você vai jogar aqui o Arquitetura até que os jogadores não consigam mais jogar cartas da sua mão. Ou seja, não tem mais espaço para jogar aqui na cidade. Pode acontecer do jogador não ter mais cartas para comprar. Aí, nesse caso, ele não vai comprar mais cartas, mas vai continuar jogando até que as suas cartas terminem. E também pode acontecer do jogador ficar sem carta nenhuma. Mas se ainda tiver espaços aqui para serem jogados na cidade, os outros jogadores vão ficar jogando até que ninguém mais consiga jogar uma carta. Esse é o trigger de final de jogo e os jogadores vão fazer a sua pontuação final. Agora vamos ver como que a rodada se porta. A primeira coisa é o jogador pegar uma de suas 3 cartas, que eu tenho aqui, e ele vai jogar aqui na cidade. Para isso, você precisa jogar no espaço elegível. O espaço elegível ele consiste no seguinte:
você vai poder jogar uma carta num espaço vazio, à direita de uma carta já pré-existente. Ela não pode estar ocupada por nenhuma outra carta. Você também pode jogar em uma rua que não tem nenhuma carta ainda jogada, mas essa rua precisa ser adjacente, ou seja, logo depois de uma rua, ou seja, de uma linha que tenha alguma carta que já foi jogada lá. E por fim você pode jogar cartas em cima de cartas que estão destruídas. Então vamos dar um exemplo aqui para que você possa entender de uma vez por todas o que é um espaço elegível aqui na arquitetura. Então esse é um exemplo aqui de uma jogada e vamos agora para o jogador verde. Ele quer jogar uma nova carta. Então o que seria um espaço elegível aqui? Onde ele poderia jogar? O primeiro espaço que ele poderia jogar é aqui, que é um espaço vazio à direita de um espaço já ocupado em uma rua. Então ele colocaria aqui na quadra, no caso, número 4. Lembrando que você, por padrão, sempre vai jogar o valor básico. Então você não pode pegar, por exemplo, a taverna aqui e já colocar no seu valor 6. A não ser que o poder dessa carta diga isso. Então todas as cartas aqui serão colocadas sempre com seu valor básico. Um outro espaço elegível seria jogar nessa rua aqui, ok? Porque nós temos uma rua sem nenhuma carta, então eu posso abrir a construção dessa rua, tematicamente falando. Vamos supor que nós temos, então, nesse exemplo aqui, um jogo para 3 jogadores. Então nós teríamos uma rua 1, rua 2 e rua 3. Eu não poderia, por exemplo, pegar essa carta e jogar numa rua 3, porque a rua 2 ainda não foi preenchida. Contudo, se tivesse essa situação para um jogo de 3 jogadores, o jogador azul aí sim poderia colocar aqui nessa rua 3. E se fosse para um jogo de 4 jogadores, a rua 4 também poderia ser iniciada a sua construção. E o último espaço elegível que nós temos são as cartas viradas, que são cartas destruídas devido à comparação de valores e poderes das cartas. Então eu posso pegar uma carta e perceba que não precisa ser da mesma cor minha e eu coloco em cima. Depois que eu joguei a carta, aí eu vou comparar os seus valores. E comparação de valor é simples. Eu vou jogar a carta no espaço elegível e eu vou comparar com o valor da carta que está adjacente a ela. Ou seja, aquela carta que já estava naquele local, tá bom? Isso você só compara na linha, não nas colunas. Então se eu jogasse essa carta aqui, não teria como fazer nenhum tipo de comparação. E quando você faz essa comparação, pode acontecer 4 coisas. A primeira situação é que o valor da carta que eu joguei é maior do que o valor da carta que estava lá anteriormente. Quando isso acontecer, eu vou pegar essa carta aqui e vou rotacionar para um valor menor. Então, se estava 3, eu rotaciono para o seu valor 2. Uma outra situação é que o valor da carta que eu joguei, ela é menor do que a carta que estava lá anteriormente. Quando isso acontecer, eu vou rotacionar a carta que estava lá um espaço, um valor para cima. Ou seja, de 3, ele agora vai valer 5. Tanto para uma carta aqui de valor maior ou menor, você não vai rotacionar caso o seu valor aqui já esteja no seu máximo. Ou seja, se essa carta já estivesse no valor 7, eu não rotacionaria, nada aconteceria. A mesma coisa é se ela já estivesse aqui no valor 2, também nada aconteceria. A terceira situação é quando as cartas têm o mesmo valor. Quando isso acontecer, você não faz nada. E a última situação na comparação de valores pode acontecer é quando a carta que eu joguei tem no mínimo o dobro do valor da outra carta que estava lá. Pode ser o dobro ou maior. Quando isso acontecer, essa carta ela é destruída. Então você vai pegar e vai colocar ela com o seu lado virado para baixo. Esses espaços aqui são espaços que são ocupados, mas você pode jogar. Apesar de estarem ocupados, ainda são espaços elegíveis. Após comparar os valores, você aplica o efeito da carta que você acabou de jogar. Os efeitos são, na sua maioria, ativados logo após você jogar a carta e, claro, depois de fazer a comparação dos valores. Entretanto, sempre leia o que está na carta, porque existem cartas aí que podem fazer que o efeito seja ativado de forma diferente. Por exemplo, no final do jogo ou quando alguma condição for satisfeita. Você sempre vai seguir as instruções que tem na carta. Então, depois que você joga a carta, compara os valores, faz o seu efeito, você vai comprar a carta até você ter o limite da sua mão. Vamos falar agora sobre cada um dos efeitos e da iconografia que tem nas cartas básicas. Depois eu vou falar um pouco da variante avançada. Na variante básica, todos os jogadores têm as mesmas cartas, indiferente da cor. Quartel. A próxima carta que você jogar estará protegida.
Para proteger uma carta, você vai colocar um dos seus marcadores em cima dela. Quando você faz isso, essa carta está totalmente protegida dos efeitos dos outros jogadores. Então, os jogadores não vão conseguir alterar o valor dela ou mesmo destruí-la. Contudo, você, o dono dessa carta, vai decidir se vai ou não realizar esses efeitos. Você só consegue proteger uma carta pelo poder de uma carta que foi jogada. Mas existem cartas, na variante avançada, que tem esse ícone aqui. Esse ícone diz que essa carta já está protegida. Então, quando você jogar essa carta, você vai fazer de conta que tem um de seus marcadores na mesma cor aqui em cima, protegendo essa carta. Caverna. Você pode destruir uma carta adjacente. Adjacente aqui no jogo é ortogonal, ou seja, cartas que estão em cima, embaixo e em cada lado é adjacente e você pode realizar o poder dessa carta. Celeiro. Você pode trocar de posição duas cartas quaisquer nesta linha. Toda vez que aparecer a palavra pode em uma carta, significa que a ação ela não é obrigatória. Contudo, se não tiver a palavra pode, tudo que a carta está dizendo é obrigatória. Nesse caso aqui, você vai poder escolher duas cartas, não precisa ser a sua carta, pode ser inclusive de outro jogador, e alterar a posição. Entretanto, aqui tem uma grande questão que precisa ser lembrada. Tanto quando você troca de posição, quando você move ou quando você reconstrói, você não vai realizar a comparação de valores. Você só compara valores no Arquitetura quando você joga uma carta da sua mão. Então vão existir outros poderes de mover, de reconstruir, que por mais que ela esteja ao lado de uma carta, você não vai comparar os valores. Mercado. Você pode mover sua carta de uma linha para outra e posicioná-la em qualquer espaço elegível. Novamente aqui, quando você move, você não vai realizar a comparação de valores. Para realizar esse poder, é bem simples. Você vai pegar uma de suas cartas, aqui não pode ser de outro jogador, e vai mover para uma rua ali no espaço elegível. Aí você pode, inclusive, colocar numa carta ali que já estava destruída. Às vezes você estava na posição em uma linha aqui mais à frente, e você pode ir para uma outra linha e colocar até no começo, se aquele espaço for elegível. Loja. Ao final da partida, ganhe um ponto de vitória para cada carta sua nesta linha. Um ponto interessante aqui é que existe essa iconografia. Toda vez que uma carta tiver essa iconografia, você vai realizar uma pontuação no final do jogo. Nesse exemplo, toda carta que você tiver naquela linha vai valer um ponto, inclusive essa. Escola. Você pode posicionar a próxima carta que jogar com qualquer valor no topo. Essa carta aqui quebra a regra que você sempre tem que pôr a carta com o valor básico. No caso, se eu fosse jogar numa outra carta, por exemplo, vamos supor que eu jogue a loja. Eu posso já colocar e deixá-la com o valor 10, partindo do poder dessa carta. O estábulo. Você pode rotacionar duas cartas adjacentes a esta, ou uma carta em qualquer lugar da cidade. Rotacionar nada mais é que você girar uma vez 90 graus, seja em sentido horário ou sentido anti-horário. Da mesma forma que você faz quando você compara valores. Só que na comparação dos valores, você sempre vai ter que verificar se a carta que vai ser rotacionada é maior ou menor. Nesse exemplo, não. Você vai escolher duas cartas adjacentes. Lembrando, adjacente é octagonal, né? Então aqui, aqui ou aqui. Ou uma carta em qualquer local. E essa carta pode ser sua ou de outro jogador. Templo. Quando você joga o templo, você vai jogar outra vez. Parque. Você pode rotacionar qualquer carta, inclusive de outros jogadores. Palácio. Você pode jogar essa carta sobre uma das suas outras cartas, e aí você vai removê-la do jogo. O que significa isso? Quebra aquela regra do espaço que é elegível. Eu posso pegar essa carta aqui e colocar em cima de uma outra carta minha. A carta que vai ficar por debaixo, ela é retirada do jogo, ou seja, você tira e ela não volta mais. Manufatura. Além do poder que eu vou explicar aqui, aqui também vai aparecer uma nova iconografia, que é esse número. O que significa esse número? Significa que o valor da carta vai ser o valor da quadra, ou seja, da coluna que eu estou. Então, se eu estiver na coluna 4, essa carta vale 4. E esse restante aqui é bem simples. Significa número mais 1 seria o número da quadra mais 1. Se eu estou na quadra 5, 4, 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. 4 menos 1, 3. E o que é que a carta nos diz? Que eu posso devolver uma das minhas cartas na cidade para a mão e jogar outra carta da minha mão naquele mesmo espaço. E aqui nós vamos comparar os valores. Sim, porque eu estou jogando novamente uma carta lá. Por mais que eu tire uma carta que foi jogada, eu estou jogando novamente. E aí eu preciso realizar
aquela comparação e também o efeito daquela nova carta. E a última carta básica que nós temos é o prédio residencial, que assim como a manufatura, nós vamos ter esse valor X aqui, que eu vou explicar além do seu poder. O que é esse valor X? O valor X vai significar que essa carta vai ter o valor igual à carta anteriormente a ela. Então se eu tiver aqui o palácio de outro jogador, essa carta aqui vale 10. E da mesma forma que a manufatura, se você coloca aqui x mais 1, 10 mais 1, 11. 10 mais 2 vai ser 12. E 10 menos 1 vai ser 9. Se essa carta for a primeira de uma rua, ou seja, se não tiver nenhuma carta aqui adjacente a ela, ou uma carta destruída, o valor aqui do x vai ser 0. E isso pode fazer com que essa carta fique negativa. Sim, porque se eu rotaciono ela para x menos 1, 0 menos 1 é menos 1. Então no final do jogo, você vai ter que subtrair essa carta do seu total de pontos de vitória. Explicado então aí o que cada carta básica faz, vamos aí passar mais alguns detalhes aqui para você jogar a arquitetura de forma correta. A primeira delas é o seguinte: para um jogo de 3 ou 4 jogadores, é proibido que você tenha 3 cartas da mesma cor jogadas de forma sequencial. Então, nesse exemplo, esse aqui não seria o espaço elegível. Eu não posso jogar essa carta aqui, que eu já tenho 2 cartas minhas aqui embaixo. Eu teria que jogar embaixo aqui. Tá legal? Para um jogo de 2 jogadores, isso aqui é permitido. E existem poderes que quebram isso. Então, se você utilizar um poder de movimentar, aí sim você pode colocar aqui numa linha que já tenha 2 ou mais cartas sua de forma sequencial. Isso aqui são as regras do jogo básico. E como é que funcionaria o jogo avançado? O jogo avançado ele é simples. Na verdade, as regras do jogo permanecem as mesmas. O que vai mudar é o setup. Como assim? Os jogadores eles vão receber as suas 12 cartas básicas, mas vai receber também um baralho com 6 cartas avançadas. Agora, os jogadores irão realizar trocas entre esses 2 baralhos. Ou seja, eu posso trocar até no máximo 6 cartas que eu tenho no meu baralho básico por 6 cartas do meu avançado. Sempre um jogo de arquitetura serão 12 cartas. Essa quantidade de cartas que vão ser trocadas, os jogadores podem combinar entre si, trocar 3, trocar até 6. A grande questão aqui é que o jogador ele pode sempre trocar menos cartas do que os outros jogadores, ou até mesmo não trocar carta nenhuma. E como é que é feita essa carta? Você não troca qualquer carta por qualquer carta. Você sempre vai trocar as cartas pela carta equivalente na sua variante avançada. Como assim, Paladino? Com esse exemplo aqui. Vamos supor que eu quero pegar o cemitério. O cemitério, para que eu tenha ele em jogo, eu tenho que trocar o mercado, porque o valor dele é 4. Consequentemente, eu tenho que trocar com a quarta de valor 4. Vamos supor, então, que eu quero trocar a estátua. A estátua aqui é uma carta com valor X. Consequentemente, eu vou vir aqui no meu baralho básico e vou ter que tirar a minha carta de valor X. Nesse ponto, eu vou tirar o prédio residencial. Só que existem algumas cartas avançadas que falam qual é a carta que você vai trocar. Como, por exemplo, essa aqui, a Escola de Magia. Ela deixa explícito que eu troco a carta Palácio. Se não tiver explícito aqui na carta, você sempre vai trocar pelo seu valor básico. Depois, então, que você realiza essas trocas aqui, todos os jogadores vão mostrar as cartas que foram escolhidas. Então, todo mundo vai saber quais são as cartas que cada um tem naquele momento. Embaralha e começa uma nova partida. Você não pode mais naquela partida trocar qualquer tipo de carta. E a partir desse momento, o jogo e as suas regras permanecem a mesma. A pontuação final do jogo ela é bem simples. Você vai pontuar todas as cartas aqui, os seus valores. Também alguma pontuação de final de jogo. O jogador que tiver mais pontos de vitória vence. Se tiver um empate, o jogador com mais cartas na mesa vence. Se ainda permanecer um empate, o jogador com a carta de menor valor na mesa. E essas aqui são as regras para você jogar o Arquitetura. Bem simples, rápido e dinâmico. Mas para finalizar esse vídeo de regras, eu vou mostrar aqui algumas cartas avançadas que têm alguns pequenos detalhes que vai te auxiliar caso você escolha elas para jogar na variante avançada. Arsenal, que é uma carta do jogador vermelho. Sim, as cartas avançadas não são iguais para todo mundo, hein, gente? Essa carta diz que você vai destruir todas as cartas com valores menores nesta linha. E é isso mesmo. Você vai comparar essa carta com todas as cartas que estão lá, inclusive a sua.
Apenas os valores do topo, que é aquele valor que vai estar aqui, seja rotacionado ou não, pode estar assim, tanto faz, é que vai ser comparada. E você vai destruir as cartas que forem menores, inclusive as suas próprias. A biblioteca diz que você pode rotacionar uma carta de cada jogador um passo. Aqui você não é obrigado a rotacionar de todos os jogadores. E você, inclusive, pode rotacionar a sua própria. Afinal, você também é um jogador. A estufa diz que eu posso rotacionar 2 das suas cartas. Aqui tem uma jogada. Você pode rotacionar 2 cartas, um passo, ou uma carta, 2 passos. Inclusive ela própria. Então eu posso jogar a estufa aqui e rotacionar ela 2 vezes, deixando ela já com o valor 11. Ou então, rotacionar ela 10 e uma outra carta minha escolha. Forja. Você pode aplicar qualquer efeito de carta instantâneo disponível na cidade. E se você o fizer, você vai remover a carta Forja do jogo. Então essa é uma carta aqui que quando você joga, você pode pegar qualquer carta, inclusive de outro jogador, tá, gente? E utilizar o seu poder. Cabe ressaltar aqui também que você só pode copiar um efeito que é aplicado assim que a carta é jogada. Por exemplo, eu não posso copiar uma carta que vai me dar pontuação no final do jogo. Museu. O limite da sua mão agora é aumentado para 4 pelo restante da partida. Você sempre vai comprar até 4 cartas ao final do turno no qual você jogar o museu. Cabe ressaltar que mesmo se essa carta for destruída, ainda assim o seu limite de mão vai continuar sendo 4. Obelisco. O limite da sua mão é aumentado para 5 pelo restante da partida. E antes do seu primeiro turno da partida, eu posso devolver uma carta da mão em seu baralho para encontrar e incluir essa carta em sua mão. Ou seja, se eu não tiver essa carta na minha mão logo no início do jogo, eu posso devolver uma carta da minha mão e procurar ela e colocar na minha mão. Prefeitura. Ela substitui a carta Palácio. E para jogar essa carta, você tem que remover uma outra carta de sua mão do jogo. Para jogar essa carta, você tira uma carta da sua mão, retira do jogo e aí você vai poder jogá-la. É mais ou menos o seguinte. Tenho 3 cartas. Para jogar ela, uma vai embora. Então, quando eu jogar essa carta, eu vou ficar na minha mão com uma apenas e não com 2, que geralmente acontece, porque uma delas é o pagamento para jogar essa carta. Se eu não puder jogar essa carta aqui, que eu não tenho uma carta na minha mão, ela é retirada do jogo. Hospedaria. Se essa carta aqui estiver prestes a ser destruída, eu posso, ao invés disso, movê-la para outro espaço, que é um espaço elegível. Se não houver espaço elegível naquele momento, aí essa carta ela é destruída. Cemitério. Joga essa carta à sua frente na mesa. Essa carta ela está protegida. E de agora em diante, você coloca suas cartas destruídas ao lado do cemitério. Ao final do jogo, ganha 2 pontos de vitória para cada carta ao lado do cemitério. Essa carta ela é jogada no espaço especial, ou seja, você não joga na cidade, joga à sua frente. E toda vez que sua carta for destruída, você vai colocar ao lado dela. As cartas destruídas ainda continuam não valendo nenhum ponto. Elas vão valer pontos por causa do cemitério. A Escola de Magia. Essa carta vai substituir a carta Palácio. E para jogar essa carta, eu removo 2 cartas da sua mão ou uma do cemitério do jogo. Essa carta estará protegida. Para que eu possa jogar essa carta e conseguir 14 pontos de vitória, ou eu excluo uma carta do cemitério, perdendo 2 pontos de vitória, ou 2 cartas da minha mão. Aí eu vou poder jogar essa carta. Caso eu não consiga jogar essa carta, ela vai ser removida do jogo. Estátua. Ao final da partida, ganha 4 pontos de vitória se essa carta estiver adjacente a uma carta Parque. A carta Parque não precisa ser do jogador, pode ser de qualquer outro jogador. Se eu estiver adjacente, eu ganho 4 pontos de vitória a mais. Fonte. Coloque sua ficha de proteção sobre qualquer espaço elegível. Seus adversários não podem jogar cartas nesse espaço. Essa carta aqui meio que fecha um espaço elegível para que outros jogadores não possam jogar. Somente você. Se o jogador que jogou essa carta jogar uma carta naquele espaço que está protegido pela ficha, aquela ficha é devolvida para o jogador. Bom, galera, essas foram as regras do Arquitetura. Um jogo bem legal, com 2 variantes, a avançada e a básica. Nas 6 primeiras partidas, eu indico que você jogue a variante básica, mas depois já jogue na variante avançada, que o jogo ganha muito em estratégia e tática. Principalmente porque os jogadores terão cartas diferentes, porque as cartas avançadas de cada jogador é diferente um do outro. E isso é bem legal, fazendo com que cada partida seja diferente dependendo da cor que você pegue. Isso é bem bacana. Sem contar que às vezes você vai trocar todas as suas 6 cartas, às vezes você vai pegar, não, vou trocar só essas 3, porque essas 2 das 6 é interessante. Você mesmo pode moldar o seu deck
para jogar aquela partida e dependendo até se especializar em uma cor, o que é bem bacana. Olha, é um joguinho que pode ser até um pouco desconhecido por uma grande parte do público, pelo menos eu não conhecia tanto, já tinha visto até lá fora, mas que me surpreendeu bastante com regras simples e um gameplay muito gostoso de jogar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido e principalmente aprendido a jogar o Arquitetura. Se liga que logo mais vai ter o review e também o gameplay desse jogo. Forte abraço, um beijo do Paladino, até a próxima. Fui!